Capítulo 1 Minas Tirith. Recostado na capa de Gandalf, Pippin observava o mundo correndo à sua volta enquanto lutava contra a sonolência que lhe pesava os olhos. O vento assoviava aos seus ouvidos e ele mal podia distinguir as estrelas piscando sobre a vastidão das sombras que pareciam dançar diante das montanhas ao sul. Tentou em vão reconstituir os eventos da sua jornada. Os fragmentos de memória, confusos e embaralhados, não lhe ofereciam clareza. Houve a primeira cavalgada impetuosa e sem pausas, até que, ao amanhecer, vislumbrou um fraco brilho dourado que revelou uma cidade silenciosa e uma grande casa vazia no alto da colina. Não muito depois, a sombra alada sobrevoou, espalhando medo entre os homens. Gandalf, no entanto, com palavras reconfortantes, fez com que ele adormecesse num canto, cansado, mas consciente das idas e vindas, das vozes sussurradas e das ordens impostas pelo mago. Outra vez, cavalgaram pela escuridão, agora pela terceira noite desde que ele olhara na pedra. Essa lembrança o fez acordar por completo com um arrepio. Tinha a inexplicável sensação de ouvir ameaças no próprio vento. Um lampejo de luz amarela subitamente iluminou o céu. A princípio, Pippin se encolheu, temeroso, até perceber que era a lua, quase cheia, emergindo por cima das sombras orientais. A jornada ainda estava longe de terminar, e ele se remexeu, dirigindo uma pergunta a Gandalf. Descobriu que estavam no reino de Gondor, ainda atravessando Anórien. Pippin observou um fogo distante e, assustado, quis saber se havia dragões naquela terra, mas Gandalf apressou o cavalo. Era urgente que seguissem adiante, pois os faróis de Gondor estavam acesos, clamando por ajuda. A guerra começara. Enquanto cavalgavam, Scadufax estacou brevemente, respondendo aos relinchos que vinham do escuro. 3 cavaleiros passaram por eles como espectros à luz da lua e seguiram rumo ao oeste. Reunindo suas forças, Scadufax lançou-se à frente e a noite prosseguiu em sua cavalgada furiosa e barulhenta. Pippin, mais uma vez, se entregou ao sono enquanto Gandalf narrava os costumes de Gondor e a função dos faróis situados nas colinas. A conversa prosseguiu até que o sono o tomou por completo. Antes de adormecer, vislumbrou picos altos e brancos brilhando sobre nuvens iluminadas pela luz da lua. Pensou em Frodo e se perguntou onde estaria o amigo. Despertou ao som de vozes ao redor. Aquele alvorecer frio trazia névoas cinzentas, e Scadufax estava cercado por homens altos e de capas pesadas. Apenas um muro de pedras ruidosas se erguia à frente. Martelos, pás e rodas produziam uma música trabalhosa na escuridão. Gandalf conversava com os homens, e Pippin logo percebeu que era ele o tema da discussão. Mithrandir, como Gandalf era chamado, defendia a presença de Pippin ali, prometendo atestar por ele diante de Denethor. Ingold, o líder dos homens, questionava a importância do pequeno hobbit, mas Gandalf assegurou-lhes da bravura de Peregrine. Pippin, finalmente desperto, se apresentou como um hobbit, explicando um pouco sobre sua relação com Boromir e a companhia que mantivera. Gandalf, impaciente, pediu silêncio, mas a notícia de Boromir foi rapidamente adivinhada por Ingold, que lhes permitiu passagem. Dali, prosseguiram através das terras amplas depois do Ramas Ecor, um muro erguido com árdua labuta pelo povo de Gondor, após Ithilin sucumbir à escuridão do inimigo. Este muro de 10 léguas se estendia desde os sopés das montanhas, abarcando os campos férteis de Pelennor, antes de curvar-se novamente para formar um perímetro de proteção. A nordeste, o muro mantinha-se a 4 léguas da cidade, guardando uma ribanceira implacável que vigiava as planícies do rio Anduin. Ali, uma porta protegida por torres permitia a entrada da estrada vinda de Osgiliath. A distância mais curta, pouco mais de 1 légua ao sudeste, o Anduin fazia uma curva ampla ao redor das colinas de Emin Arnen, e o muro se erguia na margem, guardando os cais de Harlond. As paisagens verdejantes dos campos cultivados, pomares e fazendas contrastavam com a presença rarefeita de habitantes. A maioria dos homens de Gondor
residia atrás dos 7 círculos de muralhas de Minas Tirith, ou nas montanhas de Lossarnac e ao sul em Lebenin, uma terra habitada por um povo intrépido, de uma mistura de sangues antigos e novos. Ao longo do litoral, em Dol Amroth, o príncipe Imrahil, de sangue nobre, governava homens altos e orgulhosos. Enquanto cavalgava com Gandalf, Pippin despertou, admirando o cenário ao seu redor. À esquerda, um mar de névoa ascendia da terra árida. À direita, as grandiosas montanhas se erguiam, culminando abruptamente, deixando um enorme vale para batalhas futuras. Ali, Gandalf revelou a visão do Monte Mindoluin, sua face brilhando branca ao amanhecer. Sobre seu joelho descansava a cidade guardada, parecendo esculpida por gigantes, suas 7 muralhas cinzentas transformando-se gradualmente em branco quando o sol nascente banhava suas pedras. A torre de Ectelion, resplandecente no céu, assemelhava-se a um espigão de pérola e prata, iluminando o horizonte com seu pináculo cintilante de cristais. Estendiam-se estandartes brancos ao vento e sons distantes de trombetas reverberavam ao nascer do sol enquanto afastavam-se da carranca dos portões de ferro. Ao adentrar o grande portão de Gondor, os cidadãos aclamavam Gandalf, exclamando que a tempestade estava próxima. Ele confirmou suas suspeitas, dizendo que cavalgara nas asas da tempestade e precisava ver Denethor. Galgados os portões que se abriam diante deles, Scadufax caminhava altivo, subindo a estrada que dava voltas. Minas Tirith, construída em 7 níveis, cada um com sua muralha e portão, alinhados de forma a zigue-zaguear pela colina. Entre esses portões, passavam por túneis arqueados que perfuravam projeções de pedra. Da cidadela podiam olhar para o portão grande, 700 pés abaixo. Ao emergir do 7º portão, o sol quente iluminava o pátio alto e a Praça da Fonte diante da Torre Branca. Gavaldando por um aclive iluminado por lamparinas, Gandalf e Pippin testemunharam o esplendor decaído da cidade, olhando para portas e portões gravados com nomes de antigos grandes homens, agora em silêncio. A edificação que se elevava diante de Gandalf e Pippin exibia uma majestade gravada nos muros lisos, nas colunas firmemente enraizadas e no vasto arco central, adornado por uma pedra-chave esculpida na forma de uma cabeça coroada e régia. Gandalf desmontou de seu cavalo, Scadufax, em respeito à tradição que proibia a entrada montada na cidadela. Scadufax, sensível ao comando suave de Gandalf, aceitou calmamente seguir os murmúrios do mestre. Os guardas que vigiavam o portão usavam trajes negros e elmos de formato peculiar, com copas altas e longos protetores que estreitavam no rosto. Asas brancas, lembrando aves marinhas, adornavam os elmos que refletiam um brilho prateado, denotando sua composição de mítrio, legado dos gloriosos dias antigos. Nas sobrevestes negras, uma árvore florida branca estava bordada sob uma coroa de prata e estrelas de múltiplas pontas, símbolo dos herdeiros de Elendil, usado exclusivamente pelos guardas da cidadela no pátio da fonte. Aparentemente, a chegada deles já era esperada. Foram admitidos prontamente, sem perguntas, em um silêncio reverente. Gandalf caminhou rapidamente pelo pátio de calçamento branco. Uma fonte doce cintilava ao sol matutino, cercada por um gramado verde claro. No centro, uma árvore morta lamentava suas gotas tristes sobre os galhos áridos e quebradiços, devolvendo-as à água límpida. Pippin, ao acompanhar o mago, observou com um sentimento de tristeza e curiosidade por que uma árvore morta permanecia em meio a uma paisagem tão bem cuidada. Eles se detiveram diante das portas grandiosas do paço, sobre a torre brilhante. Lá, dentro da casa de pedra de sombras frescas e ecoantes, Gandalf instruiu Pippin com voz baixa, ainda enquanto percorria uma passagem longa e vazia, para ser cauteloso com suas palavras, destacando a seriedade da audiência com Denethor, um homem de linhagem e poder notáveis, profundamente amado por seu filho Boromir. Diante de uma porta alta de metal polido, Gandalf lembrou a Pippin da importância de ser discreto sobre a missão de Frodo e sobre Aragorn.
A urgência era tal que, sem tempo para explicações detalhadas sobre a história de Gondor, Gandalf sublinhou o risco de mencionar a realeza no contexto da nova chegada. Pippin, admirado, recebeu as instruções com um misto de nervosismo e determinação. A porta abriu-se aparentemente por vontade própria, revelando um grande salão iluminado por janelas fundas nas amplas naves dos dois lados. O chão de pedra polida brilhava branco com filigranas coloridas, enquanto colunas de mármore negro sustentavam o teto, culminando em capitéis esculpidos com figuras de animais e folhas. A via longínqua de reis esculpidos em pedra fria trouxe à mente de Pippin as imponentes Argonath. No final do salão, sobre estrado de muitos degraus, um trono alto sob um dossel de mármore em forma de elmo coroado estava vazio. Aos pés do estrado, num degrau amplo e profundo, sentado em uma cadeira de pedra negra e sem adornos, estava Denethor. O ancião, de olhar baixo, segurava um bastão branco com castão dourado. Gandalf e Pippin se dirigiram solenemente até 3 passos do escabelo antes de Gandalf anunciar sua chegada. Denethor ergueu os olhos, revelando um rosto esculpido em traços rígidos, pálido como marfim, com um nariz longo e curvo entre olhos escuros e fundos que lembraram Pippin de Aragorn. Denethor saudou Gandalf com uma voz grave, mencionando a treva que Gondor enfrentava. A dor era visível quando Denethor pediu notícias sobre seu filho Boromir, e Gandalf confirmou a presença de Pippin, um dos 2 hobbits que estava com Boromir. A amargura de Denethor era palpável ao lamentar que Faramir não substituíra Boromir, enquanto Gandalf salientou a entrega voluntária de Boromir à missão. Denethor, então, revelou meio chifre partido, chifre de boi selvagem enlaçado em prata, que pertencia a Boromir, um símbolo antigo da sua casa. Pippin, com um olhar firme, encarava o ancião. Mesmo sob a sombra do desdém e da suspeita, sua coragem não vacilava. Ele se recordava da bravura de seu amigo, que perecera para salvar ele e Meriadoc de uma emboscada sombria. Em um gesto digno, Pippin afastou de si a capa cinzenta e depositou aos pés de Denethor uma pequena espada, jurando servi-lo com gratidão, mesmo sabendo que suas ações, por menores que fossem, talvez pouco significassem para um grande senhor dos homens. O velho sorriu, um sorriso pálido como um raio de sol em um entardecer de inverno, e pediu que Pippin lhe entregasse a arma. Com a espada em mãos, Denethor perguntou sobre sua origem, notando o trabalho artesanal, ancestral e nortenho da lâmina. Pippin explicou que viera de uma terra agora assombrada por espectros, sem querer prolongar-se mais no assunto. Denethor, intrigado pelas histórias que pareciam cercar o pequeno hobbit, aceitou seu serviço. Ele reconheceu a coragem nas palavras de Pippin e considerou que nos dias vindouros precisariam de toda ajuda, pequena ou grande. Orientado por Gandalf, Pippin jurou fidelidade a Gondor, ao senhor e regente do reino, prometendo servir de corpo e alma até que a morte o tomasse. Denethor, acolhendo o juramento com solenidade, prometeu recompensar a lealdade com amor e o valor com honra. Com isso, pediu a Pippin que lhe contasse tudo sobre sua jornada, e especialmente sobre seu filho Boromir. Serviçais, até então invisíveis, apareceram ao som de um pequeno gongo de prata acionado por Denethor, trazendo vinho, comida e assentos. Enquanto Pippin tentava recordar-se de cada detalhe para satisfazer a curiosidade do regente, percebeu uma tensão crescente entre Gandalf e Denethor, seus olhares transformados em uma linha de fogo. Denethor, parecendo um mago poderoso, ainda assim transmitia menos sabedoria que Gandalf, cuja verdadeira majestade estava oculta. Após demoradas e astuciosas perguntas de Denethor, Pippin, exausto, sentiu-se aliviado quando a audiência foi encerrada. Denethor ordenou que Gandalf e Pippin fossem conduzidos ao alojamento preparado para eles, decidindo que, até novas ordens, Pippin habitaria com Gandalf, mas seria conhecido em Gondor por seu nome formal e orientado sobre suas novas responsabilidades. Denethor e Gandalf, em um último embate verbal, demonstraram suas diferenças de perspectiva. Denethor, focado no bem de Gondor, e Gandalf, comprometido com todas as coisas dignas em perigo,
finalizaram a conversa com uma nota de respeito contido. Gandalf deu meia volta e saiu caminhando do salão, com Pippin correndo ao seu lado. Enquanto andavam, o mago não olhou para Pippin nem lhe dirigiu a palavra. O guia os conduziu pelas portas do salão, atravessando o pátio da fonte até uma estrada ladeada por altos prédios de pedra. Após algumas curvas sinuosas, chegaram a uma casa próxima à muralha da cidadela, do lado norte, não muito distante do espigão que ligava a colina à montanha. Dentro da casa, subindo uma ampla escada esculpida no primeiro pavimento, entraram em um belo recinto claro e arejado, decorado com tapeçarias de um brilho dourado fosco. A mobília era frugal, composta apenas por uma mesinha, 2 cadeiras e um banco. Ambos os lados do recinto possuíam alcovas com leitos bem providos e cortinas, além de recipientes e bacias para limpeza pessoal. 3 janelas altas e estreitas permitiam a vista para o norte, revelando a grande curva do Anduin, ainda envolta em névoa, em direção a Emin Muil e Haurus. Pippin, curioso, subiu no banco para espiar por cima do alto balaústre de pedra. Quando o guia saiu e fechou a porta, ele perguntou a Gandalf, que permanecia sério, se estava irritado com ele. Para sua surpresa, o mago riu repentinamente, afetuoso, e colocou o braço em torno dos ombros do pequeno hobbit. Apesar das linhas de preocupação no rosto de Gandalf, Pippin percebeu um grande contentamento oculto. Gandalf assegurou a Pippin que ele fizera o melhor possível e que o Senhor de Gondor soubera mais do que o hobbit poderia imaginar. Denethor, o Senhor de Gondor, tinha percepção profunda, conseguindo vislumbrar muito do que acontecia nas mentes dos homens, mesmo à distância. Gandalf alertou o hobbit sobre a dificuldade e o perigo de enganar Denethor, lembrando Pippin de que ele agora estava jurado ao serviço do Senhor de Gondor. Lamentando os dias difíceis que viriam, o mago expressou a necessidade de encontrar Faramir, o herdeiro de Denethor, antes de partir para um conselho com os senhores. Apressado, Gandalf pediu a Pippin para verificar Scadufax, o cavalo, antes de descansar. Afinal, esta gente, embora bondosa com os animais, carecia de habilidade com os cavalos como algumas outras. Depois de se despedir de Gandalf, Pippin olhou na rua iluminada pelo sol, onde homens armados iam e vinham, trocando de posto. Comparando as horas, ele pensou em de jejum, questionando-se sobre os horários das refeições naquele lugar desconhecido. As primeiras luzes do alvorecer ainda não iluminavam plenamente os céus quando a torre de guarda entrou em prontidão de guerra. Levantaram-se antes do sol, alimentaram-se com um bocado à luz cinzenta e logo dirigiram-se aos seus deveres no início da jornada. Apesar da seriedade do momento, Beregond sorriu ao perceber a consternação no rosto de Pippin e lembrou-lhe que as refeições são fartas após a labuta inicial, oferecendo-lhes momentos de alívio e comunhão. Sugeriu uma caminhada seguida de uma refeição robusta para refazerem as forças e aproveitarem a manhã clara e promissora. Pippin, um pouco envergonhado, lembrou-se do pedido de Gandalf: verificar o bem-estar de Scadufax, o majestoso cavalo de Rohan, que fora presenteado ao mago por seus serviços valorosos. Beregond, curioso com o nome Hobbit e encantado em saber mais sobre esses pequenos seres eloquentes, prontificou-se a acompanhar Pippin até os estábulos. Ao chegarem, encontraram o Scadufax alojado no 6º círculo, em estábulos belíssimos junto às portas de mensagens. O cavalo, notadamente bem tratado, se mostrava ansioso por uma corrida, mas permitiu que Beregond, com carinhos delicados, afagasse seus flancos fortes. Pippin então conversou com o cavalo, assegurando-lhe que Gandalf viria em breve e que sua incumbência era garantir que tudo estivesse bem. Scadufax respondeu com um relincho poderoso que reverberou pelo estábulo, em um alegre reconhecimento. A visita ao nobre cavalo foi breve, e logo os 2 amigos dirigiram-se às despensas da cidadela. Desceram por uma escada longa e fresca até uma viela iluminada, onde Targon os recebeu com saudações e provisões generosas: pão, manteiga, queijo, maçãs de inverno e cerveja fresca. Carregados com a cesta de vime,
subiram de volta ao sol, indo de encontro a uma ameia protuberante, onde se sentaram para desfrutar da comida e da vista. A conversa fluiu naturalmente entre eles, ora sobre Gondor e seus costumes, ora sobre o condado e as terras estranhas que Pippin explorara. Beregond, cada vez mais admirado com o pequeno hobbit, revelou que Pippin parecia uma criança aos olhos dos homens de Gondor, mas com feitos e coragem dignos dos mais bravos guerreiros. Pippin, em resposta, explicou que pelos padrões do condado ainda era pouco mais que um menino, mas junto a Beregond olhou para o horizonte, ávido por aprender mais sobre o que via. A claridade crescente revelou o esplendor do Pelennor, pontilhado de fazendas, muros distantes, celeiros e trilhas entrelaçadas, todas direcionadas aos grandes portões. Observou também a estrada ampla que saía para o sul, cheia de carroções que levavam idosos, crianças e mulheres para refúgios distantes. Beregond, com um suspiro melancólico, falou do pesar por essa separação, ressaltando que poucos iriam se reencontrar após a guerra iminente. Pippin, inquieto, avistou a sombra de uma antiga cidade na curva do Anduin, e Beregond explicou tratar-se da outrora grandiosa Osgiliath, agora em ruínas. À beira do rio Anduin, contemplando a ruína de Osgiliath, reconquistada na juventude de Denethor, ele conta a Pippin sobre a invasão dos Cavaleiros Cruéis de Minas Morgul. Pippin, ao ouvir Cavaleiros Negros, sentiu um medo antigo despertar. Beregond reconhece a familiaridade do Hobbit com esses terrores, ainda que ele não os mencione em suas histórias. Enquanto ergue os olhos para além do rio, Pippin vislumbra uma sombra ameaçadora que vai se adensando no horizonte nebuloso. Essa treva crescente parece sufocar o sol, simbolizando a proximidade inquietante de Mordor. Beregond sussurra sobre essa sombra que habita sempre à vista de Gondor, trazendo temor e inquietação. Com amargura, relembra a queda mais recente de Osgiliath, os melhores homens perdidos em combate e a expectativa de um novo ataque iminente, possivelmente o maior da guerra. Pippin, ansioso, pergunta sobre o tempo desse confronto, lembrando os faróis e a pressa desesperada de Gandalf. Beregond, com a sabedoria de um soldado, explica que a preparação é essencial antes da ação e que os faróis acesos não foram um pedido de ajuda tardio, mas uma estratégia deliberada. Ele relata a visão de Denethor que, sentado sozinho na torre, parece enxergar além do tempo, desgastado pela constante batalha mental com o inimigo. Beregond fala de uma grande frota de corsários de Umbar, aliados do inimigo, que desviará o auxílio esperado de Lebenin e Belfalas. Mesmo com notícias de vitória em Rohan, a teia da guerra é vasta e complexa, abrangendo movimentos no leste, norte e sul, colocando todos os reinos à prova sob a sombra iminente. O papel de Gondor, sendo o foco do ódio do Senhor Sombrio, é crucial na resistência. A conversa segue carregada de presságios, enquanto Pippin, olhando para as muralhas e torres da cidade, sente a esperança enfraquecendo diante da sombra crescente. Um momento de terror em que o sol se obscurece lembra-lhe da presença dos Nazgûl, trazendo um grito distante e gelado, sufocando a esperança. Beregond também sente o augúrio de queda e a falta de calor no sangue. Num esforço de otimismo, Pippin se recusa a se desesperar, lembrando-se de Gandalf. Beregond, concordando, reafirma que Gondor ainda resistirá, mesmo que contra inimigos implacáveis. O desejo de ação fervilha em Pippin, a espera sendo o pior tormento, a inércia impondo uma sensação de inutilidade. Quando Pippin expressa sua vontade de pertencer a uma companhia e ter alguma ação, Beregond revela não ser um capitão, mas um simples homem d'armas da terceira companhia. No entanto, Pippin, sendo agora considerado um membro de Gondor, será bem-vindo. A honra de Beregond cresce com a presença do Hobbit, um amigo de Boromir e alguém honrado por Denethor, mesmo enquanto Pippin desfaz histórias esperançosas de inúmeros guerreiros pequenos. Beregond e Pippin conversaram até que o sol alcançasse seu auge no céu. Então,
Os sinos do meio-dia ecoaram pela cidadela, despertando a agitação entre as pessoas, que rapidamente se dirigiam para a refeição, exceto os vigias. Beregron, percebendo a movimentação ao redor, perguntou a Pippin se ele gostaria de se juntar a ele para a refeição, já que desconhecia a qual companhia Pippin seria designado ou se o senhor o manteria sob seu comando. Beregron ressaltou que Pippin seria bem-vindo e que seria bom encontrar o máximo de homens possível enquanto ainda havia tempo. Pippin aceitou prontamente o convite, confessando sua solidão após deixar seu melhor amigo em Rohan e a falta de alguém com quem conversar ou brincar. Ele questionou Beregron sobre a possibilidade de juntarem-se à sua companhia e se este poderia admiti-lo ou falar em seu favor. Beregron, rindo, explicou que não tinha autoridade para tanto, pois era apenas um simples homem d'armas da terceira companhia da cidadela. No entanto, era uma posição honrada em Gondor, digna de respeito. Eles retornaram ao alojamento, onde Pippin esperava encontrar Gandalf, mas este não estava lá, nem havia deixado mensagem. Então Pippin, em companhia de Beregron, foi apresentado aos homens da terceira companhia. A recepção foi calorosa, com os homens interessados nas histórias que Pippin tinha a compartilhar sobre terras distantes. Eles o trataram com muita comida e cerveja, tornando aquela refeição uma experiência mais agradável, embora Pippin tivesse que ser cauteloso para não deixar sua língua de hobbit tagarelar demais. Após a refeição, Beregron despediu-se de Pippin, pois tinha serviço até o pôr do sol. Ele sugeriu que, se Pippin se sentisse solitário, ele poderia encontrar seu filho, Bergil, que seria um guia alegre pela cidade. Beregron garantiu que o filho ficaria mais do que feliz em mostrar a cidade a Pippin. Pippin aceitou a sugestão. Após alimentar Scadufax, o cavalo de Gandalf, Pippin desceu pelas ruas tortuosas, sendo alvo de intensos olhares curiosos por onde passava. As pessoas o saudavam respeitosamente, enquanto outros murmuravam sobre o príncipe dos pequenos, deixando claro que sua presença já era tema na cidade. Finalmente, Pippin encontrou a velha hospedaria na Rua dos Lampioneiros, onde viu alguns meninos brincando. Um deles, que se revelou ser Bergil, filho de Beregron, abordou Pippin com uma curiosidade infantil. Eles logo iniciaram uma conversa descontraída e divertida, onde Pippin contou um pouco sobre si e seus feitos. Bergil, empolgado com a oportunidade de mostrar a cidade a Pippin, levou-o ao grande portão. A guarda inclinou a cabeça em saudação, permitindo que ele passasse e até levasse seu jovem companheiro consigo. A alegria dançou nos olhos de Bergil, enquanto ele comentava que agora as crianças só podiam atravessar o portão com um adulto, o que lhes daria uma visão melhor dos eventos. Para além do portão, uma multidão se reunia ao longo da estrada e do grande espaço pavimentado que convergia para Minas Tirith. Todos olhavam em direção ao sul e um murmúrio começou a se espalhar entre os presentes. Eles viram uma nuvem de poeira ao longe, um sinal claro de que alguém se aproximava. Pippin e Bergil avançaram até a linha de frente, esperando ansiosamente. Sons de trompas ecoaram à distância, e uma onda de aplausos avançou na direção deles, crescendo em intensidade. Logo, o toque estridente de uma trombeta cortou o ar, e gritos de Forlong, Forlong encheram o ambiente. Curioso, Pippin perguntou a quem se referiam, e Bergil explicou animadamente que era Forlong, o senhor de Lossarnac, conhecido por sua bravura e grande coração. Em seguida, um grande cavalo apareceu, carregando um homem imponente de ombros largos e barba grisalha, vestindo uma cota de malha e um elmo negro, empunhando uma lança pesada. Atrás de Forlong, marchavam homens resolutos, bem armados com grandes machados de batalha, seus rostos demonstrando determinação e prontidão. A multidão gritava em uníssono, saudando a chegada do senhor de Lossarnac. No entanto, quando passaram, começou um murmúrio de decepção. O contingente era visivelmente menor que o esperado. Eram talvez 200, quando todos esperavam 10 vezes mais. As palavras amargas lamentaram que a frota negra os tivesse forçado a enviar apenas uma fração de suas forças, mas mesmo assim, cada reforço era bem-vindo.
As companhias continuavam a chegar, saudadas e aplaudidas ao passarem pelo portão. Homens de diversas terras haviam vindo defender Gondor em seu momento sombrio. 300 do Vale do Ringló, 500 arqueiros de Morthond, liderados por Duinir e seus filhos, um grupo heterogêneo de Anfalas, um pequeno número de Lâmedon e pescadores do Etir. Entre eles, Hirluin, das Colinas Verdes de Pinath Gelin, liderava 300 de valorosos homens trajando verde. Por fim, entrou Imrahil, príncipe de Dol Amroth, com seus estandartes dourados, trazendo 700 de homens d'armas altos e de olhos cinzentos, todos cantando. No total, menos de 3.000 homens. Era tudo o que restava. As emoções do público variavam entre a esperança e o reconhecimento da dura realidade. Então, um silêncio melancólico tomou conta da multidão. A tarde pesada se adensava, o vento cessara e o sol rubro se escondia atrás de Mindoluin, projetando sombras sobre a cidade. Pippin fitou o céu cinzento, a atmosfera carregada de poeira e fumaça, relatando para si mesmo sobre o fim triste de um belo dia. Bergil o lembrou de que o tempo estava passando, e em breve os sinos do ocaso soariam, sinalizando o fechamento do portão. De mãos dadas, voltaram para dentro da cidade sob o toque das trombetas, sendo os últimos a cruzar o portão antes de seu fechamento. A Rua dos Lampioneiros ressoou com os sinos das torres, enquanto luzes se acendiam nas janelas, e sons de canções vinham dos homens d'armas. Bergil despediu-se de Pippin, expressando seu desejo de que a guerra não existisse, permitindo-lhes aproveitar momentos juntos em Lossarnat, um lugar cheio de flores na primavera. Pippin, emocionado, seguiu de volta à citadela, faminto e cansado, enquanto a noite caía rapidamente, vestida em absoluta escuridão, sem estrelas. Atrasado para a refeição, Beregond o acolheu com alegria e notícias do filho. Após comer, Pippin lembrou-se de Gandalf e da necessidade urgente de vê-lo, atormentado por uma sensação de estranha escuridão. Beregond, à porta do salão, perguntou se ele lembrava o caminho, pois a noite tornara-se ainda mais negra devido às ordens de reduzir as luzes, tanto dentro quanto nas muralhas da cidade. Além disso, Beregond informou que Denethor convocaria Pippin na manhã seguinte, significando possíveis mudanças em seus planos. Pippin retornou ao alojamento às escuras, e a ausência de Gandalf intensificou sua inquietação. Tentou espiar pela janela, encontrando apenas a escuridão densa do lado de fora. Por fim, resignou-se à cama, onde adormeceu em um sono inquieto. No meio da noite, acordou com a presença silenciosa de Gandalf, que murmurava preocupado sobre o retorno de Faramir enquanto lia a luz de velas sobre a mesa. Pippin, aliviado, comentou sobre o longo dia, ao que Gandalf respondeu sombriamente que a noite seria curta. Pediu a Pippin para dormir enquanto podia, pois viria o momento com a convocação de Denethor em que não haveria mais amanhecer. A escuridão havia começado. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!